e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho sobre como determinar experimentalmente a velocidade do som utilizando o efeito Doppler. A ideia central desse estudo é responder à seguinte pergunta: como podemos medir a velocidade do som a partir da mudança de frequência que percebemos quando uma fonte sonora está em movimento? Essa é uma pergunta. E esse é um tema muito importante no ensino médio, porque relaciona o conteúdo teórico como ondas sonoras e frequência, com uma aplicação experimental que pode ser visualizada na prática. No ensino médio e superior, trabalhar com experimentos com esse torna a aprendizagem mais concreta e ajuda a compreender fenômenos que fazem parte do nosso cotidiano. O efeito Doppler, que é a base da pesquisa, aparece em vários exemplos de dia a dia, como por exemplo quando ouvimos uma sirene de uma ambulância mudando de tom enquanto se aproxima e depois se afasta. Esse fenômeno é muito útil para estudar o som e permite explorar conceitos importantes de forma simples e também intuitiva. Além disso, esse experimento reforça a importância do laboratório no ensino de física, porque envolve coleta de dados reais, análise, comparação de métodos e compreensão também, que são elementos fundamentais da prática científica. O nosso trabalho foi inspirado no artigo publicado em 2024 da Revista Brasileira de Ensino de Física, que propõe exatamente essa abordagem experimental: usar uma fonte sonora em rotação para gerar o efeito Doppler e, a partir das frequências impedidas, calcular a velocidade de som. Esse artigo serviu como base metodológica e também como referência científica para a construção da nossa apresentação. Ao longo desse vídeo, vamos seguir a estrutura de um artigo científico, começando por esta apresentação, na qual eu estou dirigindo, passando pelo referencial teórico, pela metodologia experimental e pelos resultados e, por fim, pela conclusão. Dessa forma, conseguimos entender que não só o efeito Doppler, mas também como ele pode ser usado como ferramenta para determinar uma grandeza física tão importante quanto a velocidade do som. Agora que apresentamos o tema e o objetivo da nossa pesquisa, vou passar para o referencial teórico. Olá, meu nome é Jamile e eu vou falar do referencial teórico. Primeiro vamos iniciar com uma pergunta: o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler ele é um fenômeno físico que ocorre quando há movimento relativo entre uma fonte sonora e o observador. Quando uma fonte se aproxima, o som parece mais agudo, pois a frequência percebida aumenta. Já quando ela se afasta, o som parece mais grave, porque a frequência diminui. Um exemplo simples é o som da ambulância, que foi citado por Júlia anteriormente. Essa variação ela ocorre porque as ondas sonoras são comprimidas quando a fonte se aproxima e alongadas quando ela se afasta. Matematicamente, o efeito Doppler é representado pela seguinte equação, onde F é a frequência percebida pelo observador, F0 é a frequência medida pela fonte sonora, V som é a velocidade do som do ar, V é a velocidade da fonte sonora e o ângulo que é entre a direção do movimento da fonte e a linha que liga a fonte ao observador. Essa equação mostra que a frequência percebida depende tanto da velocidade do som quanto do movimento da fonte. Assim, conhecendo os valores de F e F0, é possível estimar a velocidade do som experimentalmente. Além do método com efeito Doppler, existe também um método tradicional para medir a velocidade do som, o tubo ressonante. Nesse método, analisa-se a formação de ondas estacionárias dentro de um tubo, comparando o comprimento da onda e a frequência do som. O artigo utiliza o experimento Doppler para comparar resultados e mostrar que ambos os métodos podem chegar a valores muito próximos.
Agora iremos para o passo em que nós temos o procedimento experimental, que tem alguns subtópicos que agora serão apresentados. No qual o primeiro é a montagem do sistema rotacional, onde a fonte sonora é presa a uma haste rígida e conectada a um motor que faz girar uniformemente em torno de um eixo central. O microfone ele é posicionado de modo que fique no mesmo plano de rotação, a uma distância onde o som ainda seja captado com clareza, mas sem interferência de eco. No segundo passo, nós temos a emissão do som contínuo, no qual o alto-falante é alimentado por um gerador de sinais, que emite uma frequência fixa, por exemplo, 1200 volts. Assim que a rotação se estabiliza, inicia-se a gravação do som captada pelo microfone. Na terceira parte, nós temos o registro do sinal sonoro, no qual, durante a rotação, o microfone capta o som variando da frequência, mais aguda quando a fonte se aproxima, mais grave quando ela se afasta. O áudio é gravado em alguns segundos e salvo para análise posterior. Agora, a análise da frequência. Na análise da frequência, o sinal gravado é imputado para o software, o computador, Audacity ou MATLAB, pode depender aí de como seja utilizado, e transformado para o domínio da frequência, usando a transformadora de Fowler, que tem a sigla FFT. Assim, obtém-se a frequência máxima e mínima observada. Aqui nós temos o cálculo da velocidade tangencial da fonte, que é dada por velocidade em segundos, que é dado por em rádio, onde é a velocidade angular em radiano, e é o raio da trajetória da fonte, que com a multiplicação desses dois fatores irá dar o cálculo da velocidade tangencial do qual, e agora irei dar continuidade à explicação do artigo científico com a parte de objetivo do experimento. O objetivo do experimento é determinar a velocidade do som no ar por meio da observação do efeito Doppler, gerado por uma fonte sonora em movimento circular. A ideia principal é medir a variação da frequência percebida no qual a fonte se aproxima e se afasta de um microfone fixo, e a partir disso calcular a velocidade do som. Os materiais utilizados foi uma fonte sonora, um pequeno alto-falante que emite um tom contínuo e conhecido, geralmente de frequência fixa, entre 1 kW e 2 kW. Motor elétrico. O motor elétrico é o dispositivo que faz a fonte girar em torno de um eixo com velocidade angular controlados. O microfone, no qual é posicionado fixamente em uma ponte de trajetória circular. Também nós temos um computador com software de gravação e análise de som, como Audacity. Também um controlador de velocidade de rotação, um mediador de rotação em RPM. Nós também temos a utilização de uma régua ou trena para medir o raio da rotação de fonte sonora. Agora, na sexta etapa, nós temos determinação da velocidade do som no ar, que é dado pela frequência máxima menos a frequência mínima, sobre a frequência máxima mais a frequência mínima, que irá dar velocidade em segundos sobre V, que é a velocidade. Rearranjando tudo, nós temos que a velocidade em segundo, que a velocidade é igual a velocidade em segundos vezes a frequência máxima mais a frequência mínima sobre a frequência máxima menos a frequência mínima. Fazendo o cálculo da comparação com o valor teórico, nós teremos que, após determinar, compara-se com o valor teórico, esperando para a temperatura ambiente. O valor teórico é dado por 331 mais 0,6 T, que é a temperatura. E os resultados típicos, no caso dos resultados finais, nós tivemos frequência emitida 1200 volts, frequência máxima de 1212 volts, frequência mínima aproximadamente 1188 volts, o raio é de 0,3 metros. Em seguida, nós temos o cálculo da velocidade. De uma forma geral, nós temos aqui os resultados típicos, mas o resultado nós utilizamos apenas
velocidade em segundos, velocidade máxima, velocidade mínima, que é igual a 18v,8, que é a velocidade em segundos, vezes a frequência máxima, que é o valor de 1212 volts, mais a velocidade mínima, que é o valor de 1188 volts, sobre a frequência máxima menos a frequência mínima, que também é de 1212 volts menos 1188 volts, que vai dar um valor aproximadamente de 389 metros por segundo. Como conclusão da metodologia, nós temos que ela é algo bem simples, precisa e educativa, permitindo que estudantes compreendam o efeito Doppler de maneira mais prática. Olá, meu nome é Jamile Santana e eu vou finalizar com a conclusão. Com este experimento, conseguimos atingir o objetivo principal do nosso trabalho, que é determinar a velocidade do som utilizando o efeito Doppler. A partir da análise das frequências medidas e da aplicação da equação do Doppler, foi possível estimar a velocidade de propagação do som no ar e comparar os resultados com o valor teórico conhecido. Apesar de pequenas variações devido a incertezas experimentais, os resultados mostraram boa coerência, provando a eficiência do método proposto. Mais do que chegar a um número, esse experimento teve um grande valor educativo, porque nos permitiu observar na prática um fenômeno que normalmente estudamos só na teoria. Ele também mostrou a importância de integrar a física com a tecnologia, usando software e métodos de análise para compreender melhor o comportamento das ondas sonoras. Além disso, a experiência reforçou o papel da experimentação no ensino da ciência. É através da prática que a gente aprende a pensar de forma crítica, analisar erros e a entender que a física vai muito além das fórmulas. Ela está presente em situações simples do nosso dia a dia, como o som de uma ambulância passando na rua. Portanto, o estudo do efeito Doppler não apenas nos ajudou a determinar a velocidade do som, mas também nos aproximou do verdadeiro sentido do método científico: observar, experimentar